Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Olá, começando mais um programa Espaço Saúde. E hoje nós temos a presença da mastologista Ana Gabriela Caldas e ela vai falar sobre a prevenção contra o câncer de mama. Também temos a presença da nutricionista Carol Alves e o assunto em pauta é alimentação saudável. E também participam do programa as oftalmologistas Milena Pinheiro e Cristiane Carvalho, da equipe da UDI Oftalmo, e elas vão tirar algumas dúvidas sobre a área da oftalmologia. Nós vamos para um breve intervalo e já estamos de volta. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. O programa Espaço Saúde recebe a mastologista Ana Gabriela e nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Aproveitamos que o mês de outubro é um mês dedicado à prevenção, à conscientização da doença e nós vamos conversar com a doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Doutora Ana, como é hoje trabalhar essa questão da prevenção aqui em São Luís? A prevenção do câncer de mama se divide basicamente em duas situações que a gente pode conversar. São os fatores mutáveis, quer dizer, aquilo que eu posso fazer para me prevenir, e os imutáveis, como por exemplo a história familiar. Não tem como a gente mudar a nossa história familiar. Então, dentro daquilo que nós podemos fazer hoje em dia para prevenir o câncer de mama e outros tumores também, está as mudanças do estilo de vida. Então, o que é que nós podemos fazer? Andar todos os dias, pelo menos 30 minutos, fazendo um total de 150 minutos por semana. Uma alimentação saudável, diminuir o consumo de álcool, se possível zerar. Não fazer uso de comidas embutidas, a gente preferir aquelas comidas verdes, como a gente chama, que são os legumes, as frutas, os cereais, o azeite de oliva. Toda essa mudança de estilo de vida, além, é lógico, de uma mudança também espiritual, na busca de um equilíbrio emocional, nos ajuda, faz a nossa parte na prevenção do câncer de mama. Os outros fatores, por exemplo, ser mulher, história familiar e o envelhecimento, são fatores associados ao risco, mas que nós não podemos mudar. Como é que é lidar com o câncer de mama? O câncer de mama é um desafio, né? Porque cada mulher que chega até nós traz as suas complexidades, traz os seus anseios, traz as suas mamas, que são mamas diferentes uma das outras, inclusive na própria mulher uma mama é diferente da outra. Então a gente tem que harmonizar tudo isso dentro de um contexto de segurança oncológica. Isso é uma coisa que eu sempre coloco, que a gente sempre tem que ter em foco
a segurança oncológica. Se pudermos aliar a segurança oncológica com resultado cosmético satisfatório, melhor ainda, porque satisfazemos tudo. Mas o objetivo é a segurança oncológica. Doutora, e qual a idade mais comum para o aparecimento do câncer de mama? O câncer de mama ainda é mais comum nas mulheres acima de 50 anos, mas cada vez mais nós estamos tendo câncer de mama em mulheres jovens. Então, a partir dos 35 anos, eu recomendo que, mesmo sem história familiar, você já procure o seu mastologista, já comece a fazer os seus exames, porque o acometimento em mulheres com menos de 50 anos no Brasil chega em torno de 20% a 40%. Em torno de 30% a 36%. Por isso é que a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia recomendou continuarmos fazendo exames anuais a partir dos 40 anos. Mas algum estudo já comprovou por que dessa idade já está diminuindo? Essa diminuição da idade do acometimento é um fenômeno mundial, ele não é só um fenômeno brasileiro. Acha-se que a mudança do estilo de vida das mulheres, o engravidar mais tardio, e o estresse, o estilo de vida é o grande fator que levou a essa diminuição. Mas por quê? Porque o câncer ele é o acúmulo de mutações e as mutações são adquiridas através de todas essas agressões que fazemos na nossa célula. Acha-se que esse seria o principal fator, mas é um acometimento mundial, né? A gente percebe que cada vez mais a gente tem acometimento de câncer de mama em mulheres jovens. Agora, doutora, o autoexame ele previne o câncer? O autoexame ele não é capaz de prevenir o câncer. O autoexame ele é importante dentro do contexto do autocuidado da mulher. Em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, infelizmente o Brasil ainda nesse contexto, a gente precisa estimular as mulheres a se tocarem, porque muitas vezes é a única coisa que faz com que elas sintam um caroço na mama, porque o acesso a nossos exames ainda é muito pequeno. Então a gente precisa dizer para essas mulheres, se toquem, conheçam o seu corpo, porque às vezes a gente ainda recebe mulheres com tumores do tamanho de uma laranja, do tamanho de um limão, e isso não é o ideal. O ideal é fazer diagnóstico com tumores menores que 1 centímetro. Mas essas mulheres têm pouco acesso aos exames, então o autoexame dentro desse contexto ainda é importante na nossa realidade. Algumas mulheres têm dúvidas e falam assim, será que a dor na mama pode ser algum sinal de câncer? Eu acho essa pergunta extremamente pertinente, porque não existe nenhuma relação entre dor e câncer. Mas a dor, dentro do contexto de fazer a mulher procurar o mastologista, ela tem a sua função. Porque muitas vezes as mulheres não procuram o mastologista porque não sentem nada. E a dor, que não tem nada a ver com a doença, ele é um fenômeno que faz com que ela procure a sua prevenção. Então, dentro desse contexto, essa dor seria até, vamos dizer assim, benéfica, porque faz com que a pessoa procure o seu mastologista. Mas não existe uma relação entre dor e câncer. Isso é bom frisar, porque muitas mulheres ficam muito amedrontadas com a relação da dor e não existe nenhuma relação entre as duas. Agora também algumas mulheres falam, até têm dúvidas sobre essa questão do silicone. O silicone causa o câncer? Não, o silicone ele não causa câncer de mama. Existe um linfoma, que é um tumor hoje em dia, relacionados à presença de próteses texturizadas na mama, um fenômeno muito raro no mundo. E esse é o que nós temos de mais atual em relação à relação de uso de próteses e o acometimento de câncer. Mas o câncer da mama, no sentido da célula mamária, a prótese de silicone não tem uma relação com isso. Então, é uma dúvida aí, a gente até acha interessante deixar frisado isso, né, doutora? Sim, eu acho que isso tem que ser muito bem colocado, de que as mulheres que já têm próteses com mais de 10 anos, com mais de 5 anos, seria bom procurar o seu mastologista, fazer um ultrassom, talvez fazer uma ressonância, para ver se está tudo bem, né, dar uma checada. Eu acho bem interessante isso. Doutora Ana Gabriela, o programa Espaço Saúde agradece você ter nos recebido para dar esses esclarecimentos, tá certo? Eu que agradeço, mais um ano conosco aqui no Outubro Rosa. Um beijo a todas. Eu desejo que todas nesse mês de conscientização sejam replicadores de boas notícias para a gente poder prevenir o câncer de mama e diagnosticar precocemente. Ok, obrigada. Nada. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão.
UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. Hold on if you feel like letting go. Hold on when you think you had too much of this life. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Quais são as suas dúvidas sobre alimentação? Será que beliscar entre as refeições pode? Nós convidamos a nutricionista Carol Alves e ela tira essas dúvidas. Acompanhe. Olá, gente. Eu sou a Carol Alves, eu sou nutricionista, sou formada pela Universidade Federal do Maranhão, tenho pós-graduação em nutrição clínica, funcional, gastronomia e também estou terminando um agora em transtornos alimentares e sou completamente apaixonada por estudo de comportamento alimentar. O que é tão importante, entender como essa alimentação vai impactar na minha vida, não é? O que vem a ser uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é quando eu consigo através dos meus alimentos, do meu consumo alimentar diário, ter a capacidade de conseguir executar todas as minhas funções naturais, andar, pensar, com que ela me nutra o suficiente e evite com que eu tenha doenças. Só que, ao mesmo tempo, comer saudável não é eu deixar de comer tal coisa porque gordura faz mal ou fritura faz mal, mas é saber que existe um mínimo que eu posso estar comendo, porque comer é um ato social. E já pensou, você está naquela casa da sua avó, aquela comidinha que você mais ama, será que não é legal eu comer isso também? Será que o social e o emocional daquela comida não vai ser saudável também? Então eu tenho que pensar em tudo isso na hora de comer. De que maneira a alimentação influencia na vida das pessoas? Completamente, né, gente? A gente só existe, a gente só anda, a gente só pensa porque a gente come. E aí eu posso vir a ter mais doenças ou evitar doenças dependendo do que eu vá me alimentar. Então, a gente precisa ter uma atenção e um cuidado muito grande com a alimentação no nosso dia a dia. Qual a quantidade diária de nutrientes que a pessoa necessita? Aí vai depender, gente, porque a gente tem tanto nutriente. A gente tem os macronutrientes, que são os carboidratos, que a gente vai encontrar no arroz, no macarrão, no pão, que é a fonte de energia. Tem as proteínas, que são a que vai dar estrutura para os músculos da gente. A gente vai encontrar isso nas carnes, no frango, no peixe, no ovo. A gente tem as gorduras, que também vão encontrar nesse tipo de alimento. E gordura a gente precisa, porque a gordura ela vai ter funções específicas no nosso corpo. Agora, a gente tem uma quantidade limite de cada uma. E tem os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, vai depender da idade da pessoa, do sexo, da altura, do peso, para a gente determinar o mínimo necessário de cada um. E qual seria esse mínimo necessário? Vai variar mesmo de cada um. Existem regras que, de acordo com a sua idade, o tempo, por exemplo, se você é uma criança, é uma quantidade. Se você é uma mulher, é outra. Se você é uma mulher grávida, é outra quantidade. Então, vai variar muito. E como a pessoa deve praticar uma boa alimentação? Sempre lembrando que você precisa ter uma fonte de carboidrato, de proteína, de fibra, de gordura boa em todas as suas grandes refeições. Você precisa fazer no mínimo 3 grandes refeições, que seria um de jejum, que é um café da manhã, um almoço, um jantar, e as menores refeições para que a gente tenha um equilíbrio, para que eu não chegue no almoço morrendo de fome, para que eu não chegue no jantar com mais fome ainda, para eu comer de forma adequada. E quais são os principais erros na alimentação? É muito delicado falar em erro,
Porque, às vezes, você está querendo comer uma coisa que você gosta e que não necessariamente ela é nutricionalmente legal, mas é um momento, é uma festa isolada. Então, é muito mais questão de perceber com que frequência eu estou consumindo determinados alimentos para que eu considere que isso tem uma característica disfuncional, que se eu manter esse comportamento, ele vai me levar a desenvolver alguma doença, por exemplo. Então, prestar atenção aos exageros, a frequência que a gente está comendo determinados alimentos, que isso sim pode ser considerado um erro na alimentação. E beliscar entre as refeições, pode? Beliscar depende. Se, por exemplo, eu pegar entre o meu almoço e um jantar e fizer uma refeição, é realmente muito legal, porque faz com que eu não fique com muita fome, não chegue no jantar morrendo de fome e acabe comendo muito mais. Mas eu acabei de almoçar, comi um negocinho, depois comi outro negocinho, ficar beliscando realmente não é interessante, porque a gente come muito mais do que a gente deveria comer. O que a pessoa deve evitar de qualquer maneira com relação à alimentação? Não existe essa regra do que você deve evitar. Existe equilíbrio. Uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada em todos os fatores. Seja nutrientes, uma alimentação balanceada, mas seja equilibrada também que você consiga sair, que você consiga se divertir, que você consiga socializar, ir para casa da sua avó, sem ter aquele peso na consciência. Então, não tem absolutamente nada que seja assim, meu Deus, se eu comer isso, estou morrendo. Não. É muito mais uma questão de equilíbrio. Existe alguma dieta milagrosa? Não. Se existisse, a obesidade não era um dos problemas de saúde pública que só crescem, porque todo dia aparece uma dieta nova, né? Todo dia tem alguém dizendo que tem a fórmula mágica, mas não existe. O que existe é você aprender a comer de uma forma equilibrada, balanceada e entender os fatores emocionais que estão envolvidos nessa alimentação. Se a gente equilibrar tudo isso, a gente vai ter saúde e vai conseguir manter um peso adequado. E como a emoção influencia numa alimentação? Várias formas. A alimentação, desde quando a gente é pequeno, a gente é condicionado, às vezes, como um fator positivo ou negativo essa alimentação. Quando uma criança cai, às vezes a família vai lá, pega, não, toma um docinho, teste aqui. Quando a criança tira uma nota boa, não, vamos comemorar comendo tal coisa. A gente cresce com essas recompensas. E, ao mesmo tempo, quando a gente está cansado, comer é um prazer, então a gente vai lá e come. Quando eu estou estressado, eu vou lá e como. Quando eu estou cansado, eu vou lá e digo, nossa, hoje eu mereço comer tal coisa. Então, a gente está misturando a alimentação com sentimentos, e isso é um problema. A gente tem que entender que comer é um prazer, mas ele não vai curar outras dores. Então, tem que ser prazeres isolados. Quais são as dicas que você considera dicas de ouro para que a pessoa tenha uma alimentação saudável? Não pule refeições. Entenda que você precisa comer no mínimo 3 grandes refeições no dia. Pense se você tem necessidade ou não de estar fazendo os lanches nos intervalos, se isso vai ter uma influência positiva ou não na sua alimentação. Coma todos os nutrientes, sempre fontes de carboidrato, de proteína, de fibras, de gorduras boas. Evite industrializados, então descasque mais e desembale menos. E separe as suas emoções da sua comida. A gente vai para um breve intervalo e na volta você vai conferir o bate-papo que eu tive com as oftalmologistas Cristiane Carvalho e Milena Pinheiro, da equipe da UDI Oftalmo. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along when your day is night alone. If you feel like letting go, when you think you had too much of this life. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes everybody
hold on. Hold on. E hoje o programa Espaço Saúde veio até a UDI Oftalmo conversar com as oftalmologistas Cristiane Carvalho e Milena Pinheiro e tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Doutora Cristiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui no Espaço Saúde. Estamos aqui para responder as perguntas dos nossos telespectadores, seguidores. E doutora Milena também, a gente agradece a sua presença, ela sempre aqui nos recebendo muito bem aqui na UDI. Nós que agradecemos sempre o convite, estamos aqui, como o Cristiane falou, à disposição para responder essas dúvidas, essas perguntas que sempre aparecem e que com certeza devem aparecer após cada programa, após cada explicação de algum tema. Vão lá e fazem essas perguntas e foi muito boa a ideia de vir para que a gente pudesse responder. Agora, uma das primeiras dúvidas dos nossos telespectadores, doutora, é com relação ao estrabismo. Como é que o pai e a mãe conseguem identificar que o filho está com estrabismo? Então, o estrabismo ele é um desalinhamento dos olhos. Então, geralmente, os pais percebem que algo estranho e diferente está acontecendo. Nem sempre eles chegam indicando, está desviando para dentro ou para fora. Eles chegam dizendo, doutora, nós estamos achando algo estranho. Parece que os olhos não estão andando juntos. Então, qualquer olhar diferente, algo que você não percebia antes, traga que a gente vai ver se esse é um desvio de verdade ou se são os desvios falsos que também existem. Então a gente diz assim, de qualquer forma todas as crianças a gente quer que venham para acompanhamento porque a gente vai avaliar isso, mas esses que acham algum sintoma, mais rápido ainda. Agora, quando é que os pais devem levar os filhos ao oftalmologista, doutora Cristiane? Então, a gente, na verdade, hoje, desde o nascimento, né, a gente tem o primeiro contato com o bebê, que é com o teste do olhinho, né? E daí para frente, as consultas, elas são periódicas, né? Porque mais precocemente a gente vai poder diagnosticar se a criança precisa de um auxílio com óculos, por exemplo, ou tratar algumas doenças que são comuns nessa faixa etária. Então, a partir da primeira consulta, a gente sempre vai fazendo a recomendação de qual é a próxima vinda do bebê, né, no oftalmologista, e é mais ou menos a cada 6 meses a nossa recomendação, para que tudo seja realmente visto e não passe nada desapercebido. Agora, com que frequência deve-se fazer um exame oftalmológico? O exame oftalmológico, para um paciente normal, a gente recomenda que seja feito uma vez por ano, né? Mas os pacientes que têm patologias mais sérias, que precisam de um acompanhamento mais de perto, isso vai depender muito de cada paciente, né? De como é que ele está em relação àquela doença. E muitas vezes a gente precisa ver o paciente todo mês, né? A cada 6 meses. Depende muito de que situação o paciente tem. Agora, doutora Milena, uma das coisas que a gente recebeu aqui no programa é que as pessoas falam, olha, eu fico muito tempo no celular e estou sentindo que meu olho está seco. Então, o que vem a ser o olho seco? Será que é pelo uso excessivo do smartphone, do computador? Então, a gente até já fez aqui uma gravação, uma explicação sobre as consequências do uso dos eletrônicos em excesso. E uma das principais consequências é o olho seco. Então, quando a gente está tanto no eletrônico quanto lendo muito tempo, em atenção, a gente pisca menos. E piscar menos faz mais olho seco. Então, a gente precisa ter aquela parada para lubrificar, usar lubrificantes. Porque, além disso, os eletrônicos têm a tal da luz azul, que além dessa questão do olho seco, traz outras consequências. E a gente até já falou aqui que o eletrônico tem outras coisas até mais importantes que podem acontecer, como até mesmo um estrabismo que tem acontecido hoje em dia em alguns pacientes suscetíveis que desenvolvem um desvio após muitas horas de uso do eletrônico. Agora, doutora, uma das perguntas é assim, será que ver televisão de perto ou assistir no escuro prejudica a visão? Prejudica ou não?
Então, algumas dessas coisas são mitos, mas ver televisão muito de perto pra gente é um alerta de uma criança que pode estar precisando de alguma coisa, de alguma refração de uma miopia que pode ter diagnosticada. Então, quando acontece isso, a gente pede que venha consultar para a gente saber se isso é por causa de uma dificuldade da visão ou por uma mania. Então, de qualquer forma, a gente não quer, a gente quer que seja evitado, embora o mito hoje seja que isso cause algum problema. A gente está muito mais falando hoje em dia, tendo cuidado com as atividades bem próximas, como o tablet, o celular em cima, porque é essa visão bem perto que tem causado alguns problemas. Mas ler no escuro também faz mais ressecamento, porque vai exigir mais atenção. Então, o que a gente recomenda? Que sim, seja com uma boa iluminação e que numa televisão, acho que seja que tenha uma distância adequada. Mas isso é muitas vezes mais um sinal de alerta, de vir consultar para se descobrir algum problema, do que a causa do problema. Agora, doutora Cristiane, eu recebi uma mensagem que falava assim: olha, eu comprei o meu óculos lá na farmácia. Tem algum problema? Mas é só um óculos para descanso. Será que eu tenho que ir ao oftalmologista? Qual a sua recomendação? Essa foi uma boa pergunta. Então, por que o paciente precisa vir ao oftalmologista? Porque, na verdade, ele não tem a condição de avaliar se aquele grau é o recomendado para ele, né? Até porque quando você vai atrás de um óculos de perto, quanto maior o grau, normalmente o paciente acha melhor. Mas usar um grau que não é adequado para a sua idade ainda, não é bom. Então, por isso, antes de pensar em comprar o seu óculos de farmácia, venha ao oftalmologista para que a gente possa fazer a consulta e ver de fato o que o paciente precisa, para não estar usando o óculos de uma maneira errada, né? E a gente também não tem a confiabilidade daquele óculos, a gente não sabe como ele foi produzido, né? A gente não tem a garantia que é diferente de comprar um óculos numa ótica, né? Então, eu acho que é por aí. Precisa sempre vir ao oftalmologista, sim. Agora, isso pode ser também uma recomendação com relação aos óculos de sol, que muitas são as pessoas que acabam comprando óculos de sol porque acham bonito, mas ele tem alguma recomendação especial? Na verdade, as lentes precisam ter as proteções, né, contra os raios ultravioleta. Então, é isso que a gente precisa saber se o óculos escuro tem, né? E assim, você pode comprar um óculos escuro em algum local, até que não seja uma loja, uma ótica, e esse óculos ter a proteção, só que a gente não vai ter a garantia. Então, o ideal é comprar num local especializado, né, em óculos, para que você possa ter essa garantia de que está se expondo aos raios solares de uma maneira segura. E o programa Espaço Saúde quer agradecer a doutora Cristiane Carvalho e também a doutora Milena Pinheiro por esse momento de esclarecimento aqui das perguntas, das dúvidas dos nossos telespectadores. E a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais Espaço Saúde aqui na Band Maranhão. Só lembrando que se você perdeu o programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. E quer participar do Espaço Saúde? Mande a sua mensagem ou sua dúvida para o telefone que está aparecendo no seu vídeo. Programa Espaço Saúde. Até semana que vem. Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia.